Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. Pessoal, acredito que pelos vídeos que eu posto aqui no canal, vocês devem ter percebido que a categoria que eu menos acompanho é a 212. Porém, hoje eu tô muito mais interessado na categoria. Afinal, temos um campeão extremamente dominante e que podemos dizer que no ano de 2024 mostrou o físico mais impressionante entre todas as categorias do Mr. Olympia. Temos uma nova estrela surgindo, o Nihat Kaya, apenas 22 anos, físico absolutamente incrível, muito estético, com muita qualidade. Acabou de superar também o top 3 do mundo, né, o Angel Calderon, para vencer o Dubai Pro. Tivemos inclusive recentemente a migração do Courage Opara, um cara que eu já citei algumas vezes aqui no canal porque eu curtia muito a linha dele. Ele acabou deixando a Classic Physique de lado, mostrou um físico muito promissor na estreia dele aí na nova categoria e já venceu o Toronto Pro. Detalhe, tá pessoal, ele venceu o Toronto Pro com o Fran Barrios na line-up, que pra quem deixou passar aí despercebido, era o cara que tinha acabado de ganhar o New York Pro, em cima também do Angel Calderon. Falando desse jeito assim, pessoal, parece até que o Angel Calderon tá sem respeito nenhum, né, mano? Mas não, tá pessoal, o cara ainda é muito bom. É claro que ele não tá mais já no auge dele, né, claramente o físico dele para 212 já está sendo muito cobrado, né, em relação ali à proporção da parte superior com a parte inferior. Ele claramente está apresentando um físico melhor na Open, mas ainda assim ganhar do cara é de um mérito muito grande, tá? Ele não foi o top 3 em 2024 à toa. Mas continuando, pessoal, com as coisas boas aí que vem acontecendo na categoria, temos também, claro, o Madelman. Porque convenhamos, né, pessoal? Que físico absurdo que esse cara vem apresentando. E a evolução que ele teve foi assim monstruosa. E olha que eu nem tô falando do salto que ele conseguiu dar da Classic para 212, tá? Até porque levando em consideração que o Madelman sempre foi um cara que teve muita dificuldade para bater o peso na Classic, era de imaginar, né, que ele iria conseguir colocar muito volume aí com qualidade e que essa evolução para ele seria algo até tranquilo de se fazer. O que eu me refiro mesmo aqui quando eu falo de evolução é vendo a estreia dele, né, o debut dele aí na 212 com essa versão mais recente que temos do Europa Pro que aconteceu no final do ano de 2024 para essa versão atual. Temos aí um salto muito grande, não somente na adição de volume com qualidade, mas também melhorias em pontos cruciais. Isso aqui, cara, foi muito bonito de se ver. E foi essa evolução do Madelman que acabou me convencendo de que nesse ano ele vai para disputar o top 3 do Mr. Olympia. Eu só não falo, pessoal, que ele vai ser o adversário direto do Keone justamente por conta da apresentação do Nihat Kaya, tá? Eu acabei aí me impressionando um pouco mais com ele. Eu me sinto seguro, né, confiante aí para falar que o Madelman vai muito provavelmente ficar no top 3 esse ano, justamente por conta das últimas colocações, né, por conta dos últimos físicos apresentados pelo Angel Calderon e também, claro, por conta dessa vitória praticamente dominante que o Madelman teve nesse Portugal Pro. A line-up, pessoal, estava extremamente competitiva, alto nível de verdade. O cara que ficou em segundo lugar, o Roman, tinha não somente um físico muito completo, muito harmonioso, como também o cara deu aulas de pose. Eu fiquei muito impressionado pelo fato dele ter entrado no palco segurando o vácuo e ainda ter conseguido usá-lo também nas poses ali da rotina dele de maneira muito segura. Além do fato, claro, né, dele ter feito algumas poses plásticas com execução excelente. Inclusive, pessoal, quando eu tava vendo a apresentação aí do Roman, não dá pra deixar passar batido, né, a seriedade, cara, que ele posa, né, mano, parece que o cara, tipo assim, realmente ele leva muito a sério, né, e a expressão facial dele também chama muita atenção. É uma expressão artística que ele tem, eu acredito que cria um contraste muito legal, sabe? É um cara que parece que é meio chucro, né? Um cara meio bruto, entendeu? Mas quando ele começa a posar, ele traz uma elegância, o vácuo também muito controlado. Então, é aquele cara que você olha e você fala, pô, mano, será que esse cara realmente sabe posar? E quando o cara começa a posar, você fala, mano, esse cara posa demais. Eu, particularmente, tá, pessoal, curti muito a apresentação dele. Porém, claro, não menos importante, ele também venceu o Nasser Mohamed. É um nome menos conhecido, mas ele foi campeão do Portugal Pro de 2024 e ele tinha ido, né, pra defender o título dele. Porém, infelizmente, ele tremeu demais nas poses, executou algumas também com uma postura bem esquisita e fato é que o vácuo fez muita falta, né? Principalmente em um confronto onde tem dois caras com controle abdominal acima da média. Mas vamos lá, pessoal, falando aqui um pouco do futuro. O que podemos esperar do Madelman nesse Mr. Olympia de 2025? Primeiro que uma das coisas que eu acredito que ele vai conseguir aprimorar, até porque ele precisa disso, é definição. O Madelman é um cara que compete muito, tanto é que nesse final de semana ele vai subir de novo, se eu não me engano vai
vai ser no Euro Muscle Show, e subindo mais vezes, não somente ele vai aprimorando a profundidade dos cortes, mas também ele vai indo testando, né, novas ali formas de finalização com o coach dele para, claro, né, acertar cada vez mais o pico aí, a finalização, né, para trazer algo mais condizente com o que o Olympia, né, o topo da 212 pede. Olhando para o nível de detalhamento muscular que o Madelman traz em certas poses, como por exemplo no abdominais e coxas, que ele consegue, né, imprimir aqui uma parede abdominal fenomenal, cara, os gomos extremamente aprofundados. Mano, isso aqui é um absurdo, tá? Eu realmente acho muito da hora a parede abdominal do Madelman. Enfim, uma perna muito cortada também, sem falar, claro, né, que tem a pose de mais musculoso, que ele também consegue explorar todas essas duas características que eu falei pra vocês, porém, fica mais acentuado ainda outros fatores dele, como o peitoral, né, totalmente cheio, com boas marcações, e também o ombro, né, bem detalhado. Assim, pessoal, enfim, eu me faço a seguinte pergunta: até que ponto o Madelman consegue secar mais, ainda mantendo esse balanço de condicionamento que ele traz? Porque hoje, indiscutivelmente, cara, o Madelman é um dos caras mais arredondados, mais 3D da Pro League. É papo de top 5, talvez até top 3, quando o assunto é arredondamento muscular. E vocês sabem como é, né, pessoal? Alguns atletas relatam que perdem aquele arredondamento muscular, aquele aspecto 3D, quando vão tentar atingir outro nível de definição. E eu, particularmente, nunca vi o Madelman num aspecto granulado de definição. Sabe aquele cara que tá tão seco que ele parece que tirou toda a vida ali do aspecto muscular dele? Então, pessoal, até hoje, mesmo na Classic, tá? Quando ele precisava perder muito mais peso, eu só via ele trazendo um aspecto totalmente oposto, né? É um físico cheio, arredondado, com cortes aprofundados, ou seja, é um físico com vida, sem aquele aspecto cansado. É claro que isso é algo muito positivo, mas sabemos que dá sim para buscar aquele aspecto granulado, ainda trazendo um fullness equilibrado, entendeu? Ou seja, é aquela definição que vai no extremo, mas ainda assim tem um pouco, né, de sobrevida ali naquele músculo, entendeu? Para obviamente, né, deixar os cortes bem aprofundados, bem marcado. E aí vem a dúvida: isso aí é algo genético dele ou é algo que ele faz intencionalmente para não perder essa característica dele que chama tanta atenção? Afinal, né, pessoal, dependendo do caso, vale a pena o atleta não secar tanto assim para não perder algumas características que ele tem como ponto forte. Pô, Carlos, mas peraí, isso aí não é exagero, mano? Eu olho pro Madelman e eu vejo ele bem condicionado. Eu também, pessoal, vejo ele bem condicionado. Mas na 212 do Mr. Olympia, o condicionamento é extremo. Olha, por exemplo, as poses de costas do Madelman. Foca aqui, ó, nas costas em geral, no oblíquo ali um pouco mais saltado, né? Você vê na linha de cintura, no glúteo, foca também nos posteriores, e agora compara com o Keone Pearson. E é bom citar aqui, tá certo, que o Keone, ele era um dos caras que me causava muita dúvida, porque pelo fato dele ter tido uma certa dificuldade, né, para atingir outro nível de condicionamento no início da carreira dele, eu me perguntava, né, será que isso aqui é a estratégia dele para não perder o arredondamento muscular, esse volume que ele tem, ou isso aqui realmente é uma coisa ali mais pessoal dele, né, como tinha alguns relatos ali que ele não seguia o plano à risca. Será que ele tinha uma dificuldade, né, realmente ali mental na parte de realmente fazer o trabalho certo para atingir os 100%? A resposta chegou, né, pessoal? Claramente ali não era uma questão genética, ele conseguia, tanto é que agora ele chega em outro nível de definição, e o ponto mais importante, ele ainda consegue manter aquele aspecto 3D. E aí, o Madelman vai conseguir fazer isso também? Outra coisa também muito importante, o Madelman vai ter a sabedoria para conseguir observar os erros que ele comete em alguns shows aí, né? Por exemplo, nesse Portugal Pro, para corrigir no próximo, para corrigir no Olympia, porque uma das coisas, pessoal, que até hoje, cara, não me desce, é o fato do Madelman ainda não conseguir fazer uma rotação externa simétrica nos dois ombros dele, cara. É por isso que quando você olha o duplo bíceps de frente aqui, ó, esse braço direito dele, né, ele fica mais escondido, tá? O braço esquerdo é da nossa perspectiva, no caso, né? E isso causa essa simetria clara aqui no bíceps dele. Sem falar, claro, que isso também atrapalha na expansão de dorsal de frente, né? Claramente ele fica com o ombro ali mais rodado, né? Então a dorsal, ela fica mais aberta do que a outra. E eu acredito que vocês também viram o que aconteceu na expansão de dorsal de costas, né? Segundo a página Who's the Best Bodybuilder, ele não conseguiu expandir as dorsais dele por conta daquele brilho, né? Daquele óleo, né? Que aplica, da tinta também, que estava escorrendo muito. E aí ele teve uma dificuldade, né? Pra segurar
segurar ali na região da cintura dele e abrir a dorsal. Isso realmente pode ter acontecido, tá certo? Mas até que ponto a mobilidade também não influenciou nisso? E é bom lembrar, né, pessoal? No Mr. Olympia não tem espaço para erro. O Madelman tem um físico fenomenal, é sem dúvidas um dos meus preferidos atualmente. Eu acredito que ele vai ficar talvez aí no top 3 do Mr. Olympia. É claro, tá, que tem alguns caras aí que podem passar ele por conta do condicionamento físico, como por exemplo o Vitor Porto, que é brasileiro top 5 aí, né? É um cara que não dá para ser subestimado de jeito nenhum. Mas imaginando um cenário que o Madelman ele fique no top 3, vem aquela pergunta: será que ele vai trazer algum ponto ali de diferente para que ele consiga pelo menos fazer uma disputa boa com o Keone Pearson? Caso ele consiga trazer isso, aí sim vai ser muito importante para que ele consiga estabelecer um lugar muito forte ali no pódio. Sobre vencer o Keone, pessoal, aí de verdade com vocês, tá? Não tem como falar sobre isso agora. Isso aqui, tá? Não é demérito do Madelman, mas simplesmente porque o Keone ele deixou a régua muito lá em cima. Porém, pessoal, dependendo do que o Madelman ainda possa trazer de melhorias, ele tem tudo para ser o cara que vai fazer o Keone pensar duas vezes antes de comer aquela grama a mais fora da dieta, procrastinar, né, aquele treino de pose, vai pensar duas vezes antes de fazer 5 minutinhos a menos ali de cardio. Ou seja, ele pode ser o cara que vai fazer o Keone Pearson manter aquela visão de túnel, entendeu? Eu sei, tá, pessoal, que a mente hoje do prodígio é outra. O cara realmente aí teve uma mudança muito grande, né, na mentalidade dele. E ele tá com aquela chama, né, cara, de ser o campeão, de defender o título dele. Você vê como ele tá motivado e é muito da hora, né, ver isso. Só que é fato, né, pessoal, quando surge um adversário com qualidades ótimas, aí também dá aquele... Tipo assim, você meio que acende, entendeu? A chama da competitividade do cara que é o campeão, né? Do cara que agora tá sendo caçado. Eu acredito que o Madelman, ele tem tudo pra ser esse cara, tá certo? É claro que tem o Nihat Kaya, tem outros caras aí também, mas falando assim da minha percepção que eu tenho até agora, eu acho que esses três caras aí são os nomes principais para esse Mr. Olympia de 2025. Mas e aí, pessoal, vocês concordam que o Madelman realmente ele é bom nesse nível ou ainda não se convenceram do potencial que esse cara tem? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, tá? Utiliza o cupom Carlos, ajuda muito. Se possível, aí deixa aquela mãozinha positiva que ajuda bastante também a divulgar mais o vídeo, né? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.